Oi, meu nome é Marli, eu sou acadêmica do curso de Sociologia na Uninter. Hoje estou aqui para apresentar um plano de aula, Sociologia, primeiro ano de ensino, que tem a competência para fazer o educando pensar nos movimentos sociais e tentando demonstrar a sua habilidade crítica dentro dos movimentos sociais, né? Vamos criar uma autocrítica e um pensamento em relação aos movimentos sociais. O objetivo desse. Qual é o meu objetivo? O objetivo é compreender o que é o movimento social, o que ele foi e o que ele representa. Identificar os diversos movimentos sociais, os tipos de movimentos sociais que existiram e os que mais chamaram a atenção. E, por fim, analisar a busca do que significam esses movimentos sociais. Pois bem, nós temos conhecimento que os movimentos sociais sempre pautaram o universo modificativo do ser humano no planeta. Como assim? Os movimentos sociais, eles foram sendo adquirindo força de acordo com o desconforto com certas matérias. Nos anos 60, nós temos no Brasil uma grande expansão desses movimentos sociais, que foi um movimento social que atingiu a todos de uma maneira que fizeram com que ele se identificasse numa mudança em relação ao regime que o país vivia. Então, nós tínhamos um regime militar, né? Vínhamos de uma repressão absoluta, onde nada se podia, tudo era o governo e nada ao seu direito de expressão não funcionava. Então, o que aconteceu? Nessa época, começaram a vir as expressões de organização de sociedade, formar a ação coletiva dos indivíduos, com um único objetivo, uma mudança, mas uma mudança para melhor. Porque como estava, era insuportável, e como ia ser a novidade, ele tinha uma chance de modificação e uma chance de ser o resultado positivo. Então, o contexto da sociedade era o quê? É ter liberdade, é poder, dentro dessa liberdade, ir e vir, se expressar, estudar, sem ter repressão. Uma visão de preenchimento de Estado de uma forma que fizesse uma instituição mais atuante da sociedade, né? Que você não poderia ter tanta represália. Então, como Sartori bem exemplificou no seu livro, ele disse: esses movimentos no Brasil têm uma marca histórica. Os movimentos sociais acompanharam os passos democráticos de inúmeras nações, inclusive o Brasil, nas últimas décadas, estiveram presentes constantemente em acontecimentos históricos relevantes, principalmente em que se refere às conquistas sociais. As vitórias democráticas tiveram participação decisiva desses atores. Sartori, 2006, página 74. Então, veja bem, grandes estudiosos nesse sentido, sociólogos que acompanharam esses movimentos de uma maneira direta ou indireta, dentro e fora do nosso país, que todo mundo buscava um bem comum, que é um Estado democrático de direito, né? Quem pôde modificar o seu Estado repressivo para um Estado democrático de direito foram nesses movimentos que foram dando força e atingindo o objetivo, né? Então, na década de 60, nós tivemos todo esse boom, todo esse contexto referente aos movimentos sociais. Houve o enfrentamento, né, da classe universitária, né,
Os movimentos sociais liderados pelos universitários foram assim um arrepio de comoção, de patriotismo dentro das pessoas que tinham represárias. O que aconteceu? Eles enfrentaram a cavalaria do governo, eles foram presos, eles foram mortos, não foi tão barato para o ser humano, para a sociedade que buscava isso, os grupos sociais que buscavam isso, porque muitos foram torturados e mortos, seus corpos foram desaparecidos. Então nós tivemos assim um derramamento de sangue, mas o que aconteceu? O objetivo foi válido, tanto que em 1982, né, nós tivemos a direta já. E o que aconteceu? O Brasil passou de ser um estado de repressivo militar para um estado democrático de direito, né? Que o nosso primeiro presidente eleito pela direta já foi o Tancredo Neves. Então veja só como os movimentos sociais são importantes, como é valoroso essa busca para o bem-estar do povo, né? Nós tivemos ainda no final de 1960 os conflitos, né, que mais se destacaram foi o movimento dos trabalhadores sem terra, o MST. Então, o que aconteceu com o MST? Ele buscou um dinamismo para que as terras que não eram produtivas, né, que tinham lá e eram largadas, que ela fosse dada ao povo, que ela fizesse com que essas terras devolutas elas viessem a ser cultivadas e que o povo fosse cultivar, que o povo tinha o direito de fazer isso e ter um bem-estar e uma vida melhor. Esse movimento, ele depois do movimento para a democracia, foi um dos movimentos mais relevantes no nosso país, que ele trouxe o que? A reforma agrária. Nós tivemos uma reforma agrária substancial, demorou um pouco, né? Obviamente que isso também exigiu uma represária, não é que se exigiu, me desculpa, houve uma represária muito grande por parte de quem não defendia esse sistema, mas enfim, nós tivemos êxito e nós temos aí vários milhares de assentamentos pelo país, né? Eu, por exemplo, moro numa região no sul, do oeste do Paraná, que nós temos aqui 8 assentamentos. Então, é um município muito grande. E esses assentamentos vieram para trazer desenvolvimento, porque era um lugar que não tinha muito desenvolvimento. Mas, então, contrapartida, vamos falar que esses movimentos sociais vieram e também ficaram sem um pouco de controle, desordenando, principalmente na questão do desmatamento, que hoje nós temos uns movimentos sociais para que não se desmate, não destrua as florestas. Nesse caso, nós temos uma das maiores reservas de araucária de todo o mundo, nesse município de Mangueirinha. Então, o que nós temos aqui? Um movimento para que não se cortem as araucárias, que não dissipe, né? Dentro desse município nós temos os indígenas, temos uma reserva de indígena muito grande e dentro da reserva existe essa reserva de araucária. Então nós temos pessoas que trabalham nesse sentido, são movimentos que trabalham nesse sentido. Então isso para os alunos, o foco dos alunos em perceber, eu pude trabalhar em gestão ambiental na faculdade aqui, que eu fui professora, como se busca a proteção da floresta, utilizando-se da estrutura dela para que a gente tenha um regime sustentável, né? Então tem muita gente que trabalha nesse pé, que busca essa resolução. Nós tivemos também o movimento dos trabalhadores sem teto, que estão nas grandes metrópoles, né? Que como o desordenamento do crescimento das grandes metrópoles
Ela traz o quê? Ela traz moradas e não moradas, e barracos e não barracos, e lona. Então, o que que eles fizeram? Eles começaram a invadir os prédios, eles começaram a pedir moradia, começaram a fazer esse movimento, e aí foi se ajeitando os grandes condomínios sociais, os grandes condomínios para esse tipo de pessoa. Então, nós temos esse movimento muito importante também para o país. Outro movimento que é de suma importância foram as defesas dos índios, os negros e das mulheres. Então, assim, nós temos os índios, que ele tem uma representatividade muito grande, é uma herança muito forte do nosso país. Nós temos os negros, que é inconteste a sua contribuição para o mundo, porque todo o mundo, né, se utilizou da mão de obra negra. Então nós tivemos a libertação, nós tivemos esses movimentos desde lá do Império para a libertação, e até hoje o respeito, as leis, né, para que todo mundo faça de uma forma mais ordenada o respeito ao negro, né? E as mulheres, enfim, que são a Maria da Penha, por exemplo, né, o desrespeito, o direito da mulher, porque há 2 décadas, 3 décadas, as mulheres nem votavam, né? E nós temos também, as mulheres não trabalhavam, as mulheres eram submissas, as mulheres era uma situação muito crítica, e esse movimento trouxe um ganho muito importante, a igualdade salarial, de trabalho, né? E o direito de escolha de ter filhos e não ter filhos, de tomar a pílula. Então é um movimento muito forte esse daí. E a Maria da Penha, como todos sabem, todo acadêmico sabe disso, é aquela que veio para resguardar a nossa proteção corporal e mental. Então, isso aí é uma coisa muito importante. O desenvolvimento da aula, nesse sentido, seria para que eles vissem a importância e como mais a gente pode fazer para que isso se mantenha por muitos anos e fique melhor, né? Nós temos também, não podemos esquecer dos movimentos LGBT, né? Então são inúmeros, etc, que não dá para ficar. Então esse tipo de aula e desenvolvimento de aula hoje se deu por causa do Covid, né? A pandemia que trouxe aí uma transformação que nós temos que se adaptar nesse sentido, né? Então é aula gravada, é aula que você vai posicionar e vai interagir o feedback do que acha, o que não acha, o que você pode fazer para melhorar ou o que você pode fazer para que não seja dado continuidade de coisas que não deram certo, né? Então seria isso. Eu agradeço, e é muito importante os movimentos sociais e que todo acadêmico olhe de uma forma humanitária para todos os seus sentidos, para que o sentido da vida, como diz a Constituição, tudo é de todos. Então vamos preservar para o que vem no amanhã. Tenham todos uma boa tarde e muito obrigado.